Legal, obrigada, Lucas. Prazer enorme. Obrigada pela playlist assinando o nosso programa. Bom, eu já apresentei a vocês o nosso convidado nacional de hoje, o Alan Costa, já está aqui conosco. Alan, eu espero que você esteja me ouvindo com a batida perfeita da última vez que eu ouvi você, que, aliás, foi quando nós nos conhecemos. Eu estava num evento regional, de repente entrei e comecei a ver um cara falar com muita clareza, honestidade, com muita convicção. Gente, eu estava muito atrasada, eu peguei o meu celular, cancelei os compromissos e fiquei até o fim. E assim eu conheci o Alan. Quando acabou a palestra, eu fui lá, dei um abraço nele, eu falei, cara, você é incrível, você era o que eu estava precisando ouvir, foi Deus que mandou você aqui para falar comigo. E aí o Alan, eu já apresentei, já disse quem é o Alan ainda há pouco. O Alan é esse palestrante, escritor, ele é cofundador da Inovação, junto com o jornalista querido Ricardo Amorim, né, que é uma referência na área de economia. O Alan já passou por Harvard Business School, num programa de gerenciamento avançado para executivos, faz palestras internacionais, já ocupou cargos importantes no Brasil na área de empreendedorismo, e ele largou, aí ele ficou famoso porque saiu uma matéria com ele dizendo que ele largou um emprego de R$1 milhão, aí ele sempre diz, por ano, para poder fazer aquilo que fazer essas consultorias, fazer esse trabalho que ele faz, e que ele se reinventou e ressignificou e tem ajudado tanta gente nessa pandemia. Estou muito feliz que você topou. Vamos fazer esse tempo render aí. Muito obrigada. Eu é que agradeço pelo convite, né? Me sinto honrado de estar aqui com você. Me sinto honrado de ouvir você fazendo essa referência tão elogiosa aí no começo, mas realmente foi um encontro muito bacana, né? E eu fico feliz que esse encontro esteja dando frutos e que a gente tenha mantido o contato desde então e que nós continuemos juntos. Espero que esse relacionamento continue dando frutos aí, que nós tenhamos várias oportunidades como essa. Sim, vai dar. Alan, a Covid-19 mudou tudo. Estamos diante de novos parâmetros, de novos desafios. Abri o programa falando um pouco sobre isso, imersa nisso. E aí a gente tem novos marcadores, a gente está sendo desafiado a ser mais flexível, né? Nós precisamos ser mais flexíveis. A gente precisa entender o que está acontecendo, porque nunca aconteceu, e a maioria não vê como oportunidade, porque vê como oportunidade também dá a gente, de certo modo, uma zona de conforto, quando a gente tem estabilidade financeira, ou quando a gente está rodando o nosso trabalho ou o nosso negócio. Mas o fato é que pessoas como você vai dizer, sim, que o futuro não é mais como era antigamente, como dizia a música, mas vai falar do que é esse futuro que está acontecendo aí. Que mundo vai emergir ou já está emergindo, porque eu particularmente não acredito nesse novo normal, mas já eu quero saber a tua opinião sobre isso. O que vem por aí, Alan? O que está acontecendo? E eu sei que você vai falar muito provavelmente para empreendedores, para profissionais liberais, mas acima de tudo você tem falado para as pessoas, porque a gente tem a nossa vida para fazer uma gestão. E isso é sermos empreendedores das nossas próprias vidas. Queria abrir com isso, falando com você. Legal, é uma abertura bastante oportuna, Maia, porque ela me dá a oportunidade de começar compartilhando com quem nos assiste a essência daquilo que eu estou enxergando a respeito desse novo normal. Eu, como você, também tenho algumas restrições a esse termo, né, essa expressão do novo normal, porque parece que vai ter um mundo completamente novo que a gente não conhecia, e eu, sinceramente, não acredito que a coisa vai ser bem assim. Primeiro, vamos colocar isso em perspectiva. A gente está passando por um momento difícil, é fato. A gente nunca experimentou a profundidade que a gente está experimentando em termos de uma crise, porque essa crise não é só uma crise econômica como tantas que a gente já viveu, essa crise não é só uma crise política como tantas que a gente já viveu, e essa crise não é só uma crise de saúde como algumas que a gente já viveu no passado com outros vírus de gripe, H1N1 e coisas do tipo. Essa crise juntou tudo de uma vez só e se transformou numa crise social profunda. E por que social? Porque ela vai mudar algumas coisas na nossa sociedade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: no fundo, a gente está sim num momento difícil, mas a gente, quando coloca isso em perspectiva, a gente percebe que, na verdade, a gente já passou por momentos parecidos com esse. Do ponto de vista econômico, ali em 2008, 2009, quando a gente teve uma crise internacional muito grande, a gente já passou por isso. Quando a gente teve H1N1 chegando no Brasil, a gente já passou por isso de alguma maneira. A gente passou por impeachments de presidentes sucessivos
portanto, a gente já conhece também crise política como funciona. A única diferença é que essa crise juntou tudo de uma vez só, e isso torna ela um pouco mais grave. E aí, quando a gente percebe esse momento com essa perspectiva um pouco mais ampla, isso nos dá uma outra dimensão a respeito desse mundo que vai vir depois. O que eu quero dizer com isso? Você usou uma expressão no começo que você disse que você não concorda com ela, e eu também tenho restrições a ela, que é o tal do novo normal. As pessoas têm falado que vai emergir um mundo que é completamente diferente, meu Deus do céu, parece que vai começar aí um movimento no planeta Terra que a gente nunca viu antes. Muito cuidado com isso, Maia. Sabe por quê? Porque isso gera uma ansiedade que é desnecessária. A maioria das pessoas hoje está sendo bombardeada por informações de uma maneira incontrolável, fake news circulando por grupos de WhatsApp. Nós vivemos essa era do hiperestímulo e da hiperinformação. E aí passar por essa pandemia no meio dessa crise de informação tem gerado isso, e as pessoas, quando estão muito ansiosas, muito nervosas, elas não conseguem raciocinar direito. Então eu acredito que o que vai acontecer nada mais é do que o que já vinha acontecendo. E nós podemos, ao longo desse nosso papo, explorar por que eu acredito nisso. Mas se você for olhar para algumas coisas que estão dizendo que vão acontecer, não tem nada de novo. Apenas tem um movimento de aceleração de coisas que já aconteciam. Eu vou dar um exemplo agora e depois nós podemos explorar outros. Mas muitas pessoas têm falado que o comércio vai ter que se reinventar, porque o comércio está sendo impactado profundamente, as pessoas estão descobrindo que podem comprar pela internet, comprar à distância, a quantidade de pessoas fazendo esse processo de e-commerce, né, aumentou exponencialmente. Eu tenho dado o exemplo da minha mãe, que tem 80 anos e nunca na vida tinha comprado nada utilizando qualquer meio que não fosse ir até um balcão para comprar aquilo que ela precisava. E aí eu estou dando o suporte que ela precisa, ela não pode sair de casa, eu tenho que fazer as compras de remédio, de comida e tal. E outro dia ela me pediu um remédio, eu disse que ia buscar, daqui a pouco ela me ligou e disse que não precisava mais. E por que não precisava mais? Porque ela comprou sozinha, mandou alguém entregar na casa dela. E o mais maluco é que assim, ela não comprou pelo celular, usando mobile commerce, usando internet. Não, ela comprou com o telefone. Ela discou para a farmácia e descobriu que o cara entrega o remédio na casa dela. Olha que coisa fantástica. Sabe qual é a consequência disso? Minha mãe agora aprendeu que dá para comprar as coisas em casa. E assim como minha mãe, tem mais um monte de gente que se incluiu no consumo à distância. A consequência é que o comércio vai ser impactado. Mas vamos lá, mas será que isso é tão novo assim? Há quanto tempo nós estamos falando que o comércio precisa se reinventar? Só que a gente tem subterfúgios, a gente patina, a gente demora para fazer certas coisas acontecer, e aí quando chega o Covid, aquilo que talvez ainda ia demorar mais 2, 3 ou 4 anos para acontecer, acontece num espaço de tempo de 2 semanas. E, portanto, aquilo que nós já vínhamos falando da necessidade do comércio se reinventar, mais orientado à experiência, mais orientado a outras propostas de valor, acontece de uma vez só. Então perceba que não é um mundo tão novo assim. É um mundo sobre o qual a gente já vinha falando há algum tempo. Só que agora ele chegou abruptamente porque nós estamos vivendo uma crise. E vários outros segmentos, a gente pode falar depois sobre educação, a gente pode falar sobre isso que a gente está fazendo aqui, né? Sobre home office, sobre como aprender à distância. Tudo isso são coisas que já existiam. Foi muito mas que acelerado, né? Foi muito acelerado tudo isso. Esse Exatamente. processo todo. E que bom que foi acelerado, porque a gente já estava... quem trabalhava de modo preditivo em alguns segmentos já sentia e já fazia leitura de sinais e de dados e de cenários e já estava pronto para o que está por vir. Acontece que a imensa maioria das empresas não tinham processos digitalizados, processos digitais. Isso não significa estar no Instagram, no Facebook, isso significa muito mais para poder rodar de casa, né? E aí alguns segmentos estão tendo mais facilidade, outros mesmo sem facilidade reagiram rápido, como é o caso do segmento de gastronomia, mesmo virando fornecedores de aplicativos, né? Quem diria restaurantes maravilhosos virando fornecedores de comida para aplicativos, exatamente, né? E outros com mais dificuldade. Então, uns ainda estão tentando entender sem saber o que fazer, porque não tinham migrado para esses processos digitais, e os outros estão meio perdidos e outros estão reagindo. Quais os setores você acha que, dentro dessas ondas que a gente tem o hábito de mapear, dizem que a gente está no final da segunda onda, indo para a terceira, eu já nem sei em que onda eu estou nesse tubo gigante de surf, na verdade, mas que onda a gente está agora e o que fazer para aqueles que
ainda não despertaram, ou que até despertaram, mas não sabem por onde começar a migrar para esse mundo que é o nosso mundo agora. Não é o que vai ser depois, é o que está sendo agora que vai modelar, prototipar muito o que virá depois. Exatamente, é como você bem disse, né? O mundo que a gente já está vivendo e que eu tenho falado isso para os empreendedores, para empresários com quem tenho conversado. O pior erro que a gente pode cometer nesse momento é a gente ter uma mentalidade que, de alguma forma, acredita que nós estamos passando por um momento que vai passar e, quando ele passar, tudo volta a ser como era antes. Eu não sei exatamente como é que vai ser, mas eu tenho certeza que não vai ser como era antes, porque a lógica da sociedade foi alterada, como eu disse no começo. Não é só uma crise social, é só uma crise econômica, não é só uma crise de saúde, não é só uma crise política, é tudo junto. E isso alterou a estrutura da sociedade. Então, para a gente falar de setores, é bacana a gente entender que tipo de alteração esse mundo que vai vir depois da crise vai ter. Ele vai ter muita alteração do ponto de vista do comportamento das pessoas. Porque assim como minha mãe descobriu que dá para comprar coisas à distância, as pessoas estão aprendendo que dá para trabalhar em casa. Há quanto tempo nós temos falado de teletrabalho, home office? Porque, por exemplo, eu, na minha empresa em São Paulo, numa das empresas das quais eu sou sócio, nós temos lá centenas de pessoas que trabalham em São Paulo e algumas dessas pessoas gastam 2 a 3 horas por dia no trânsito para ir para o escritório. Me responda, Maia, que lógica faz você fazer uma pessoa gastar 2 horas, 3 horas por dia no trânsito? Não faz mais sentido. Sendo que a gente pode fazer o que está fazendo aqui agora. Então, essas pessoas descobriram que dá para trabalhar em casa e as empresas descobriram que manter as pessoas em casa é bom, porque, no geral, as pessoas estão sendo mais produtivas em casa. A nossa psicologia está mudando, não é, Alan? Acho que a psicologia do investidor está mudando e os negócios vão mudar com isso. É interessante, eu vi uma entrevista no começo do mês do Larry Fink, que acho que, claro, que você sabe, né, que é um dos mais poderosos dos mercados financeiros, à frente da BlackRock, e ele dizia, ele falava exatamente sobre isso, que essa psicologia do negócio, ela muda. Aí eu pego essa declaração do Larry e aí te pergunto, como é que a gente equilibra eficiência e inovação mesmo em tempos difíceis como esse? Tem Então, essa é uma mudança de comportamento que a gente... Essa é uma mudança de comportamento que a gente vai ter como consequência, né? Por quê? Porque o exercício da liderança, por exemplo, o líder sempre tem aquele papel de ser o propulsor da mudança, de ser o propulsor da inovação, aquele que incentiva isso de alguma maneira. E aí, pensa comigo, né? Como é que a gente vai exercer liderança agora se a gente não tem mais uma parte daquele olho no olho, daquele contato pessoal que a gente costumava ter? Isso transforma tudo. O papel do líder vai ter que se transformar. Então, conciliar essa ideia de eficiência com a inovação vai passar cada vez mais, de novo, Maia, por algo que a gente tem falado já há algum tempo e que agora vai colocar uma pressão de uma vez só, porque o coronavírus fez com que isso acontecesse. Eu estou falando aqui de propósito, porque quando você tem pessoas trabalhando em casa, não dá para imaginar que aquela lógica antiga da liderança de comando e controle é algo que tem qualquer possibilidade de funcionar. Porque você consegue imaginar o seguinte, uma empresa que trabalha numa lógica de comando e controle, ela tem os seus colaboradores saindo de casa e indo para a empresa, e muito naquela vibração do tipo, enquanto o chefe está olhando, eu faço o que eu tenho que fazer, e quando o chefe não está olhando, eu, de certa forma, não estou tão empenhado assim no trabalho. Porque essa é a ideia do comando e controle, né? Se a gente for pensar em organograma, que é algo que a maioria das empresas usa até hoje, isso foi inventado por um general prussiano em 1700 e beirada. Então, é um negócio que não tem o menor sentido. Foi algo criado para controlar a estrutura de um exército. No mundo que vai surgir depois da crise, uma pessoa que estiver fazendo home office em casa não está com o chefe no seu pé o tempo inteiro para ver se ele está trabalhando. Portanto, ele precisa trabalhar não porque sim, mas ele precisa trabalhar porque ele acredita no trabalho que ele faz e porque ele conecta isso que ele faz com algo que é maior do que ele, com a ideia de um propósito maior, de ter um significado maior. As pessoas vão ter que trabalhar em casa porque gostam de trabalhar, porque amam o que fazem, porque veem uma relevância em termos daquilo que elas estão entregando. E o desafio ajustar...
Pode Não, falar. eu só concluía dizendo que ajustar esse modelo de liderança vai ser muito difícil para muitos dos líderes atuais, que eu acho que é o que você ia dizer. O desafio para o Sim. líder é mudar essa chave e passar a praticar uma outra forma de liderança muito mais conectada, com essa ideia de ter um propósito para fazer aquilo que a empresa faz. Também esse poder extraordinário do ficar em casa, da descoberta do home office, dos novos modelos de entrega de serviços, de como rodar negócios, as lives artísticas, a comida que chega, o trabalho que é feito em casa, ele vai ser um poder, mas dentro de um livro, acho que até a metade, até a página 11 vai. Porque, assim, quando a gente fala desse poder de ficar em casa, a gente está falando de uma massa gigante. A gente está falando de pessoas, de MEIs, que eu quero falar sobre isso com você já. A gente está falando do micro e pequeno empresário. A gente está falando de um consumidor que vai ter que foi educado agora na marra e até está começando a se acomodar, tanto que a gente já tem sábado e domingo. Antes estava tudo junto e misturado, a gente não sabia o que É era. verdade, é verdade. Né? Então, assim, como é que é esse novo consumo? Mas antes de falar sobre isso, eu queria dividir uma tela com você, só para você escolher um ponto desses aí, que são, dentro do impacto da Covid, tem 11 forças, macro-forças dessa disrupção. É a nossa cara esse negócio de disrupção, não é, Alan? A disruptura, tem que mudar, tem que romper, né? E aí a gente tem aí a distribuição de renda dessas forças macros da disrupção, o fator educação, o drive da infraestrutura, do governo, da geopolítica, da economia, da saúde pública, da demografia, do meio ambiente, mídia e telecomunicações e tecnologia. Se você tivesse que escolher, eu vou fazer uma maldade com uma pessoa do nível do Alan Costa, mas tudo bem, a gente está ao vivo, eu tenho que pensar no tempo. Imagina, então, assim, imagina. qual seria a mais relevante força macro dessa disrupção, na tua opinião? Assim, se você tivesse Maia, que... Essa é uma pesquisa do Google, né, que foi liberada agora no começo de... Acho que você já viu, claro, agora em maio, né? E aí eles mostram essas forças, eu fiquei muito impressionada. Falei, cara, vou conversar com o Alan sobre isso, saber dele o que ele acha, porque eles enumeraram não por ordem de importância, de prioridade, eles só enumeraram. O que você acha que pega e realmente que a gente vai ter que rever real, de fato? Mas eu acho que como você disse, é muito difícil escolher uma só, porque elas são interconectadas, né? Uma acaba influenciando na outra, tecnologia, sociedade, educação. Mas se eu tivesse que escolher uma, até por coisas que eu estou vivendo aqui em casa, eu diria que educação talvez seja uma das que mais vai sofrer impacto. Explico por quê. De novo, né? A educação vai mudar. Então, mas há quanto tempo nós estamos falando que os modelos educacionais atuais estão falidos? Aquele modelo da sala de aula, com as crianças aprendendo, fazendo o que eu chamo de aprender pela nuca, né? Os meninos e as meninas ficam sentados em fila indiana, um olhando para a nuca do outro, tentando aprender alguma coisa. Isso está falido há muito tempo. Só que o que está acontecendo agora é um fenômeno que vai ter um impacto profundo na geração que vai chegar daqui a pouco. Sabe por quê? Porque eu e você, por exemplo, nós tivemos que aprender a lidar com essas coisas todas que nós estamos usando hoje aqui, né? Tecnologia para estudar à distância, para fazer reunião à distância, internet, todas essas coisas foram surgindo ao longo das nossas vidas. Quando a gente estudava, o natural para a gente era usar papel e caneta. Então, a gente tem até hoje papel e caneta. Eu, por exemplo, estou aqui na minha mesa de trabalho do meu escritório, está aqui, ó, tem um caderno, eu continuo usando papel e caneta para fazer anotações, enfim. Muito bem, minha filha mais nova, Mariana, tem 3 anos e meio. Sabe como é que ela está tendo aula? Pelo Zoom. Exatamente com essa ferramenta que a gente está usando aqui para que eu possa conversar com você no seu programa. Sabe qual é a consequência disso? É que para a Mariana, daqui a pouco, quando ela chegar no ensino formal, né, ensino fundamental, ensino médio, etc., usar esse instrumento para ela vai ser tão natural quanto para a nossa geração foi usar papel e caneta. Ela não vai ter que aprender, porque ela já usa isso com 3 anos e meio. Aí você imagina que tipo de transformação isso vai provocar nas empresas, empreendedores e empreendedoras que de alguma maneira trabalham com educação. Você acha que vai fazer sentido para alguém sair de casa para ir a algum lugar só para ficar ouvindo alguém falando como você me ouviu falando naquele dia em que nós nos conhecemos? Tudo bem que ali, principalmente para os bons oradores, você tem um componente emocional, você tem aquela forma que os bons oradores têm de envolver emocionalmente a plateia.
Mas só isso não vai ser suficiente, porque as pessoas, para saírem de casa, elas vão querer ter a percepção de que valeu a pena sair de casa porque ela está tendo uma experiência que ela não teria de outra forma, porque ela está conseguindo trocar com outras pessoas, não só com quem está coordenando o movimento educacional, como o palestrante, o educador, o professor, e a partir dessa interação, o resultado daquilo é rico a tal ponto que faz com que faça valer a pena sair de casa. Então, eu acho que a educação vai ser profundamente impactada por tudo isso. E mais do que isso, eu acho que elas vão desenvolver uma capacidade de cognição privilegiada que vai ser o não linear, que nós fomos, infelizmente, submetidos a isso. Porque a gente está encerrando a segunda década do século XXI, mas a gente continua ensinando, servindo a Revolução Industrial, é uma campa que Sem toca, dúvida. você é julgado por 12 questões que responde mensalmente, a física é separada da educação física, que é separada da química, quando está tudo junto e misturado, né? Quer dizer, tem muitas vantagens, além que você brilhantemente enumerou. E aí eu queria aproveitar que eu estou diante de um especialista, de um pós-doctor em empreendedorismo, que é o Alan Costa, e falar das MEIs. Uma das classes de trabalho que mais vem sofrendo com a crise atualmente é o microempreendedor individual. É um grupo que hoje concentra aí, Alan, me corrija, 10 milhões de brasileiros em torno disso e precisa de criatividade para continuar gerando e construir os seus negócios. Esse programa está completando 11 anos agora, se eu não me engano, Alan, e ele reúne pessoas que precisam garantir uma fonte de renda, pessoas que buscam independência e, junto com crises de mercado de trabalho, tem servido também com ocupação temporária. Então, assim, como é que estão essas pessoas e qual é a saída para elas? Me fala. Eu acho que a tua conta da data está correta, mas porque quando o MEI foi lançado, eu era superintendente do Sebrae do Paraná, então eu acompanhei a implantação do programa e foi um programa que, de fato, transformou a vida de milhões de pessoas, né? Que foram trazidas para a formalidade da economia. A gente costumava dizer que as pessoas, antes disso, estavam na marginalidade. E por que marginalidade? Porque estavam à margem da sociedade, né? Não eram pessoas economicamente incluídas, porque estavam informais, etc. Então, vamos tentar lançar um pouco de luz para esses e essas MEIs que estão nos ouvindo nesse momento. Eu acho que os MEIs e as MEIs têm uma grande vantagem sobre empresas um pouco maiores e que já estejam constituídas, que é a possibilidade de se movimentar com muita velocidade. Como é um microempreendedor e uma microempreendedora individual, que no máximo tem 1 ou 2 funcionários, a gente consegue se reposicionar rapidamente e a gente tem que usar isso a nosso favor. Qual é a principal dica que eu teria para dar? Olhe a sua mentalidade nesse momento, como é que você enxerga aquilo que você faz e o valor que você cria. O que eu quero dizer com isso de maneira bastante concreta? Vamos imaginar que você desenvolve qualquer tipo de atividade ou fornece qualquer tipo de produto. Se você ficar apegado à ideia de que aquilo que você sabe fazer está ligado àquele produto especificamente ou àquela atividade especificamente, e por qualquer razão, as mudanças de comportamento pelas quais a sociedade está passando tornarem esse produto ou esse serviço irrelevantes, você vai ter problema. Portanto, a mentalidade não pode estar focada só no produto ou só no serviço. Ela tem que se inverter e sair do seu próprio umbigo para aquilo que você acha muitas vezes que sabe fazer bem e ir lá para o mercado, para olhar para esse público que você atende ou para um público que você não atende e olhar para ele com uma perspectiva assim, cara, essas pessoas estão mudando e estão precisando de coisas que talvez não existiam. O que é que eu posso fazer ou de que forma eu posso me adaptar para entregar isso que essas pessoas querem e me reconfigurar muito rapidamente? Por isso eu disse no começo que é uma questão de mentalidade. Eu vou dar um exemplo muito, até de uma pizzaria aí do Nordeste, que infelizmente eu não me lembro o nome, porque me contaram, eu até conversei com a empreendedora, mas eu não vou me lembrar o nome, que mostra essa questão de reposicionamento de mentalidade. Era uma pizzaria de delivery, só fazia delivery pela internet, vendia pela internet, por telefone, mas era só delivery, não tinha um restaurante para as pessoas irem lá comer a pizza. Muito bem, chegou a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo passou a fazer delivery. Quem já fazia e quem não fazia. Você mesma falou agora há pouco, né? Restaurantes famosos, renomados, fazendo delivery de comida. Consequência, essa empresa passou a enfrentar uma concorrência como nunca antes ela tinha enfrentado. Seu mercado passou a estar muito mais inundado. O que ela parou e pensou? Cara, meu negócio não é entregar pizza. Será que eu não posso transformar alguma coisa aqui para sair da mesmice, do bolo em que está todo mundo para me diferenciar? E o que ela fez?
ela continua entregando o produto, mas não como pizza. A pessoa agora, nessa pizzaria, ela pode comprar a experiência de brincar de pizzaiolo em casa. Ou seja, a pizzaria entrega a mesma pizza, só que a massa vai crua num bolinho para você abrir numa mesa enfarinhada, o molho vai anexo num potinho, os ingredientes vão ali e você monta a sua pizza em casa. Então, Maia, num momento de pandemia, que está todo mundo preso em casa e que está sem opção de lazer e tal, olha que bacana, hoje à noite eu vou brincar de pizzaiolo com a minha família e nós vamos assar a própria pizza. Percebe? A empresa realmente é a mesma, mas mudou a mentalidade e a forma de entender o valor que ela entrega. Eu acho incrível isso, porque realmente está revendo esses valores todos, né? É você repensar tudo. E antes de encerrar a nossa entrevista, eu tenho uma pergunta para você responder em 30 segundos. Se o Alan Costa tivesse que abrir uma empresa hoje, não estou falando das que você tem, que empresa você abriria e em que segmento, Alan? Eu abriria uma empresa de cibersegurança, que infelizmente é o segmento em que eu já estou, porque eu acredito que isso também é uma outra coisa que vai mudar com a pandemia. As pessoas e as empresas estão percebendo que esse negócio todo digital que a gente usa dominou as nossas vidas. E aí nós estamos cada vez mais expostos com isso e mais suscetíveis a riscos cibernéticos. Eu acho que esse é um dos setores hoje da economia que mais perspectiva tem. E aí você não precisa ser um grande empresário para prestar serviço para grandes empresas, porque isso tem gente fazendo. Mas eu, você, as pessoas que estão nos assistindo, que tem um aparelho como esse aqui na mão, que tem uma capacidade computacional de fazer tudo o que a gente faz, vão precisar de segurança aqui, ó. E aí tem uma grande oportunidade de negócio para quem está nos Boa dica, até porque, só lembrando que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi lançada em 2018, que era para ser implantada agora em agosto, mudou para maio, né, Alan? Mas vai ser implantado agora em outubro, tá? Já revisionaram, pronto. Já voltou para cá. Já voltou, né? Já voltou. Porque, gente, estava muito fácil. E é tipo, o crime cibernético, ele também é um negócio organizadíssimo. Sem dúvida. Porque os caras trabalham com dados que estão aqui, estão em todos os lugares. Enfim. Sem dúvida. Alan... E aí, uma última dica, em 2 segundos, Maia. Sim, claro. Negócios que estejam, de alguma maneira, ligados à experiência das pessoas. As pessoas não querem mais comprar produto como uma pizza. As pessoas querem comprar experiência. E aí, só para a gente imaginar o tipo de oportunidade que vem depois da crise. Lembra que eu falei que as pessoas agora estão em home office? Sim. E aí as pessoas que gastam 2 horas por dia no trânsito, 3 horas por dia no trânsito, vão ficar em casa? Sabe o que isso quer dizer? Que essas pessoas vão ter 2 a 3 horas a mais por dia livres que não existiam. Percebe? Era o tempo que a pessoa passava no trânsito e ela não vai mais passar. O que ela vai fazer com esse tempo? Consumir experiência. E aí tem um monte de oportunidade. Aí estuda esse teu cliente. Acho que com base no que você tinha de dados dele, dessa persona, da experiência que você já tinha, o que ele está fazendo agora e como que você entrega diferente. E outros negócios vão surgir. E as collabs, né? Trabalhar de modo colaborativo. Chama junto, faz com outra pessoa. Eu acho muito legal isso. Alan, muito obrigada. Eu vou te alugar tanto mais. Foi um prazer. Eu vou te alugar tanto que você nem imagina. Abuse. O Alan, olha, ele tem uma coisa que eu acho que é incrível na economia de hoje. Ele conecta a economia digital, né, tudo que ele faz, economia criativa, porque ele é um cara que ele ama a criatividade. Daqui a pouco a gente tem ao vivo, direto de Portugal, o Felipe Zamana, e a gente vai falar sobre isso com ele, sobre se criatividade se ensina. Ele tem a economia de acesso, porque ele é absolutamente acessível. Nós nos tornamos amigos de infância num abraço, queria dizer para vocês. Ele tem a economia do cuidado e a economia da confiança, porque ele fala com muita convicção. E o que ele fala é tudo que ele já roda. Esse cara, apesar de ser novão, mas ele assim, já fez muita coisa na vida, gente. Aí depois a gente vai contar direito a história dele. Ele vai entrar um dia aqui só para falar da história e das experiências dele, que já dá um livro. Aliás, outros. Alan, querido, muito obrigada. Você está em Curitiba ou em São Paulo agora? Estou em Curitiba, estou em Curitiba, claro. Todo mundo voltando para casa e ficando quietinho. Não tem jeito. Muito obrigada, parabéns pela figura que você é. Um abraço. E obrigada pela sua generosidade de estar aqui conosco, tá bom? Obrigado, um beijo grande. Um beijo grande. Alan Costa, que a gente falei para vocês que a entrevista ia ser incrível, gente, muito legal, né? A gente praticamente fez uma consultoria aqui, né? Deixa eu voltar para o meu espelho aqui. E é bacana conversar com pessoas assim que, já sabem o que está acontecendo no mundo e que já têm muita experiência, porque elas falam realmente com convicção e elas são também
inspiradoras acima de tudo, né? Por isso que eu fiz questão de divulgar muito essa entrevista. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, do Meio Norte, e depois você vai lá de novo no YouTube, né, dos programas, o Mais, Meio Norte Mais, e você vai ver essa entrevista inteira e você vai poder compartilhar com muita gente. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, produção. Me ajuda aí, produção.